Olá, meus colegas. Então, estamos aqui partindo para o início do quarto encontro, da quarta aula, como tem sido nomeado aí nos vídeos. Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado a uma questão levantada, discutida muito bem pelo Ladislau Dolbor e o livro Que é o Poder Local. Esse livro é muito interessante, vocês têm aí cerca de 100 páginas, né, para lerem e acompanharem. E nós vamos fazer, desta vez, uma divisão das tarefas. Né? Temos aí cerca de 10 a 12, 13 alunos. Vamos dividir esse trabalho e cada dupla ou cada pessoa vai ficar com um capítulo desse livro. Mas eu vou trazer para vocês, nesse momento, as ideias principais, né? As ideias, talvez não principais, porque vou deixar algumas coisas em aberto para que vocês possam retomar e desenvolver as próprias reflexões. Mas o livro vale a pena ser lido, né? De cabo a rabo, totalmente, independentemente do seu trabalho, da sua parte, né? Ser uma pequena fração desse todo. A ideia do livro, ela se imbrica, né? Ela está muito próxima da ideia do nosso programa de desenvolvimento local, ao pôr ênfase exatamente na localidade, nessa energia que a localidade possui, mas que muitas vezes, em muitos casos, em muitos países, ela não é colocada em prática. Destaca exatamente essa iniciativa que essas pequenas comunidades, esse bairro, esse município, esse local, precisa colocar em ação para que efetivamente as coisas se transformem e possam evoluir no decurso de sua construção. Uma ideia importante que o autor nos traz é que a moradia, a nossa casa, ela é muito mais do que o apartamento, ou o sítio, ou a nossa casa. Ela é também a organização racional de todo o entorno. E muitas vezes nós somos condicionados, isso vem desde um processo de endoculturação, que nós já vimos num vídeo anterior, e essa endoculturação nos faz acreditar que as formas de organização desse nosso cotidiano pertencem naturalmente a uma força misteriosa, a uma esfera superior. Normalmente nomeamos como o Estado, né? E o que de fato acontece é que acabamos convencidos, né, de que a única opção que temos é nos inserir nessa forma mais vantajosa possível, nesse mundo tal como existe, mas que não foi definido por nós. Num vídeo anterior, eu falei sobre políticas públicas, políticas sociais. Essas políticas sociais não vão existir, né, se não houver movimentação social, se não houver movimentos sociais. E se estamos insatisfeitos e temos recursos, muitas vezes nós mudamos desse nosso entorno, né? Partimos, né, para outros locais, outros países. É muito comum hoje a gente escutar: eu vou me embora para Portugal, né? Eu vou me embora para a Europa, eu vou para os Estados Unidos. Do jeito que está, a coisa não funciona e tal. Mas o que nós precisamos é que nós devemos mudar o nosso ambiente, mudar esse nosso entorno a partir da nossa própria moradia, né? Então, essa ideia que o autor nos traz, ela é muito poderosa, no sentido de que não é nos autorresponsabilizarmos pelos problemas,
né? Também não é isso. Quer dizer, a culpa é do cidadão? Não, a culpa não é do cidadão, né? Temos ouvido muitas vezes em jornais, em entrevistas de autoridades, né, que a culpa é da pessoa que escolheu morar ali, e por isso a casa caiu, a casa foi levada pelo rio e tal. Então, a responsabilidade, a gente não vai assumir essa responsabilidade. Mas o que nós devemos fazer é, a partir da nossa casa mesmo, né, é criar um tecido social, uma rede que proteja as pessoas, suas residências, o seu bairro, a sua localidade, exigindo dos poderes constituídos ações efetivas de melhoria do ambiente. Não é esperar que isso venha assim, como um passe de mágica. Então, essa postura que o autor nos traz não é uma autorresponsabilização do cidadão. O cidadão é culpado. Não. É uma colocação mais efetiva do papel do Estado a partir dessa mobilização social. Então, aquela ideia que anteriormente, em outro vídeo, eu trouxe, de que não existe política social sem movimentação, sem movimentos sociais, ela está ali concretizada no trabalho do Ladislau, neste livro, importante para a nossa disciplina. Uma outra ideia que eu queria destacar, vocês vão encontrar também na leitura desse livro, é que em muitas situações, né, nós acabamos por nos acomodarmos ou aceitarmos, acho que aceitarmos é a palavra melhor, essa modernização, né, seja ela econômica, social, mas uma modernização feito à custa do indivíduo, né? Quer dizer, o autor fala, né, como se o conforto de um rio limpo, né, de umas ruas arborizadas, de espaços livres para convívio social, para que se possa caminhar, para as crianças possam ter efetivamente espaços onde desenvolvam aspectos de ludicidade, de psicomotricidade. Então, às vezes aceitamos uma melhoria na nossa casa, né? Mas somos esmagados por esse uso absurdo da forma como utilizamos essa riqueza. Então, a especulação imobiliária, ela não pode simplesmente levantar prédios. Estou dando um exemplo. Ela precisa levantar esse prédio, mas respeitar todo o meio ambiente. Ela não pode gerar resíduos que vão prejudicar esse meio ambiente. Ela não pode esquecer que as crianças precisam ter espaço, que as pessoas precisam caminhar, se locomover, encontrar as coisas próximas à sua residência, sem necessidade de se deslocar 1 hora por um transporte para ter acesso a uma compra em um supermercado, por exemplo. Então, observar essa modernização implica respeitar o meio ambiente, o entorno dessas comunidades. O autor também nos mostra que esse cruzamento, né, entre o avanço tecnológico e formas de crescimento econômico, por um lado, e por outro, nossas necessidades como seres humanos, é que está no centro desse debate. Por vezes, nossa passividade, né, tem sido alimentada e realimentada, segundo esse autor, de 2 fontes.
E a primeira dizia que é o neoliberalismo, né, que nos ensina devemos evitar nos intrometer na constituição do mundo que nos cerca, porque existe uma mão invisível, o tal mercado, né? Esse mercado, mas que mercado é esse? Mercado de capitais? Mercado de ações? Mercado de trabalho? É preciso definir um pouco melhor que mercado, ou que mercados são esses. Porque a impressão que passa é que o mercado ele nos assegura, né, de uma forma quase que automática a chegar no melhor dos mundos. E a segunda é essa ideia estatizante, esse planejamento central que vai pôr ordem em nossas vidas. Como se o governo central, no Brasil, no caso lá em Brasília, pudesse compreender todas as idiosincrasias dos bairros, dos municípios. Então, nossa passividade é um pouco alimentada por essas duas ideias. A primeira, dessa mão invisível do neoliberalismo, que ajusta tudo e que tudo vai se resolver e nós vamos chegar ao paraíso. E a segunda visão é de que o Estado vai resolver todos os nossos problemas. Eu quero deixar claro aqui de novo que não é autorresponsabilizar o cidadão, mas achar que o Estado vai resolver todos os problemas é uma das formas que nos mantém em passividade. Assim como quando entregamos para Deus resolver nossos problemas, né? Não basta só orar, né? Você tem que meter a mão na massa, tem que fazer as coisas acontecer. Apesar de que alguns cientistas estão dizendo, nessa dimensão quântica, né, que só pensar positivo dá certo. Mas eu não sou muito dessa linha, não. Você pode pensar positivo, mas vamos meter a mão na massa e vamos transformar as coisas, né? Se você se desloca, você recebe. Já dizia o Neném Prancha do futebol, quem joga futebol aqui sabe, né? Neném Prancha dizia, quem pede tem preferência, mas quem desloca é que recebe. Então não adianta pedir a bola, você tem que se mexer, se desmarca para poder receber. Ficar pedindo a bola não vai adiantar nada. Então essa ideia de que o cidadão e essa organização comunitária, né, e essa capacidade de autotransformação econômica e social é a ideia principal do livro, ou seja, o poder local. Bom, então nós vamos fazer essa divisão do trabalho nas próximas aulas online. E é importante que vocês, além de ler o livro, que você assista um filme que eu vou colocar em algum lugar daqui ou aqui embaixo. É um documentário muito interessante chamado A Corporação. Então, leiam esse livro. Claro, preparem um material para vocês apresentarem da sua parte. Vejam o vídeo, vai ser muito interessante para vocês. E nós nos encontramos então na sala virtual. Até lá.